Olá, alquimistas! Estamos aqui com Marcelo Souelo, Vudulino e André aqui para a gente conversar hoje sobre a magia dos dragões, entre outras coisas. Marcelo, começa aí pra gente, me diz como é que funciona tudo isso. Bom, a magia com os dragões, ela é uma linha mágica desligada de qualquer religião. Não necessariamente você tem que estar preso a uma religião. Apesar dela ter muita semelhança às práticas da Wicca, né, ela independe, né, de você ter uma prática religiosa. É claro que quando você fala que você vai trabalhar com os dragões, existem dentro do panteão dos dragões, né, as entidades que são aquelas de mais força. Né? Quem aqui nunca assistiu Caverna do Dragão? O Tiamat. Tiamat, né? E o seu consorte, o deus Apsu, que representavam o caos primordial, as águas salgadas, Tiamat, e as águas doces dos rios e lagos, Apsu. Então, quando você trabalha com Tiamat, é claro, né? Quando você trabalha com os dragões, é claro que você tem um respeito com a egrégora. Né? Mas não que necessariamente você tenha que ter uma religião. Tá, mas aí você falou de Tiamat. Se eu não estou enganado, Tiamat tinha uns 5 cabeças, é isso mesmo? No desenho... No desenho. No desenho tinham 5 cabeças, existem algumas fontes que dizem que Tiamat tinha 7 cabeças, né? Tá. Na verdade, Tiamat, ela vem do panteão sumério-babilônico. E no sumério babilônico, ela não tinha necessariamente as 7 cabeças, as 5 cabeças, né? Ela era um corpo de mulher, um rosto de mulher, um tronco de mulher, com um corpo de serpente. E aí Entendi. a associação com o dragão. Tanto é que se você estudar o Enuma Elish, que é um épico sumério-babilônico, né? Que, aliás, dizem que o Gênesis da Bíblia foi todinho baseado no Enuma Elish. Para variar, né? Ali tudo se copia. Sim. A Bíblia, para quem se permite estudar um pouco mais, né, com outros olhos, ela é um apanhado de vários outros contos, de vários outros mitos, né, muito mais antigos do que... O que a Igreja Católica sempre fez, né? Ela vai absorvendo os cultos de outros povos para absorver esses povos. Sim, né? Se a gente partir do princípio que o próprio povo judeu, eles na verdade eles não eram um povo, eles eram a junção de várias tribos. Né? Quem nunca ouviu falar nas 12 tribos, né, de Judá? Né? Então você imagina que cada tribo tinha alguns costumes. Apesar deles terem um centro, cada tribo tinha um costume um pouco diferente. Fora isso, eles foram um povo que foram muito perseguidos, foram esparramados pelo mundo diversas vezes. Então eles tanto absorveram conhecimento das terras aonde eles estiveram, como também dos povos invasores. Né? E aí você começa a fazer aquele mix, né? Aquela salada de fruta de deuses, de conhecimento. Mas me fala uma coisa, qual que é a origem do dragão? Bom, outra coisa também que existem várias, né, linhas de pensamento. Uma delas é que os dragões vêm lá da mitologia sumério-babilônica, aonde se acreditam até que eles eram de outro planeta. Né? Tem gente que faz associação dos dragões com os Anunnakis. Tá. Anunnakis. Termo novo para mim. Eu já acredito, a minha forma de pensamento, eu acredito o seguinte: os dragões, eles são seres que eles habitam uma outra dimensão, muito mais antigos do que os seres humanos, e eles são viajantes interdimensionais. Ok? Posso pensar, óbvio, devido às proporções, como as fadas. Ok. Quando o ser humano surgiu na Terra, nós habitamos entre a terceira e a quarta dimensão. Há estudos, algumas pessoas que dizem que nós estamos migrando aí para a quinta dimensão. Mas hoje ainda nós estamos entre a terceira e a quarta dimensão. Os dragões, eles habitam a sexta dimensão. Só que como viajantes interdimensionais, eles já visitavam a Terra quando o ser humano surgiu. E aí, meio que vamos ajudar essa nova raça a se desenvolver. Só que o homem, conforme ele começou a evoluir, ele se mostrou um ser cruel. Começou a destruir a natureza, começou as guerras, matar os próprios irmãos e, em consequência, também começou a perseguir e matar os próprios dragões. É claro, né? Eles se retiraram para
dimensão deles e vão dar um stand-by ali, vão ficar só observando. Cara, você tocou num ponto que é uma coisa que eu ando pensando muito. Será que a raça humana está realmente evoluindo? Assim, do fundo do coração, olhando tudo que a gente olha aí, na maioria, não estou falando da exceção, sim. tá? Eu estou falando da maioria. Você acha que o ser humano está evoluindo? Eu acredito que sim, André, porque toda vez que você vai ter um salto de evolução, vem uma tormenta antes. Essa época atormentada que nós estamos vendo, esse monte de coisa acontecendo, isso aí está precedendo esse salto. Porque o ser humano, ele tem por hábito de não querer mudar. O ser humano é acomodado. Sim. Né? Então toda mudança é dolorosa. Né? Você vai sair da sua zona de conforto. Você não conhece, né, o que vem adiante. Então é normal que o ser humano ele fique nesse tumulto. Só que algumas mentes mais abertas, algumas mentes um pouco mais evoluídas, já estão enxergando essa evolução e estão preparando o caminho. Né? E quanto tempo é essa evolução? Aí eu já não sei te precisar. Tem gente que não vai diz, ser na nossa geração, pelo visto. algumas né? pessoas dizem décadas, outras pessoas dizem milênios, né? A bagunça tá bem bagunçada, viu, cara? Que nem a No própria mundo história inteiro. da era de Aquário, que muita gente não sabe precisar exatamente quando que ela acaba. Uns dizem que já acabou, outros dizem que ainda vai acabar. A gente sabe que está tendo, né? A gente tá o quê? Uns 50 anos nessa transição da era de Aquário, um troço assim. Dureza. Alguma coisa tá para acontecer. Mas conta pra mim um pouco mais de Então, como... para terminar, né, ok. os dragões. Então, agora com essa pegada um pouco mais ecológica, o ser humano está se preocupando um pouco mais, né? Ele está percebendo também que se ele não cuidar da natureza, não cuidar da nossa casa, não cuidar da mãe terra, né? Cara, eu não sei se a gente... Quando eu falo a gente, pessoal, é a gente humano, tá? Não tô falando a gente aqui. Eu não sei se a gente, ser humano, tá tão preocupado assim ou a gente só tá falando que tá. A impressão que eu tenho é que a gente só tá falando que tá preocupado. Porque eu vejo pouca ação. Sim, algumas mentes estão realmente preocupadas, né? Eu, como bom humano também, né? Eu torço para que essas poucas mentes acabem influenciando as outras, né? A gente tem visto um crescimento de projetos, um crescimento de ONGs, né? Com essa finalidade, com essa preocupação. Né? Então, eu prefiro torcer para que as coisas melhorem do que ficar imaginando, né, que o ser humano não vai evoluir nunca. Eu tento ser otimista, sim, mas não sei, tá difícil. Tá difícil. Mas aí dentro dessa linha de raciocínio, né, com essa pegada um pouquinho mais ecológica agora, os dragões aos poucos estão voltando a nos visitar. E quem já teve um contato com os dragões em outras encarnações, ou quem está aberto para isso, né, começa a sentir essa energia. Até teve um bafafá nos meios internéticos, né, nas redes sociais, há um tempo atrás, porque o ser humano tem o hábito de querer monopolizar tudo, né? Sim. Religião, Sim. Né, filosofias, né? Enfim. O Dragones Kata de Brasília, né, que inclusive esteve com a gente no World Dragon Day o ano passado, mais o Alan Curátula de Belo Horizonte, nós temos um grupo aqui no Brasil chamado Concílio dos Dragões. Tá? O concílio é assim, nós não queremos dogmatizar nada, nós não queremos ser os papas, né, da magia dos dragões. A gente só tem uma preocupação de que é uma coisa não banalize, né? Não vire assim mais uma das tantas besteiras que a gente está acostumado a ver no nosso meio, infelizmente, né? Não vou entrar em detalhes agora, porque eu sei que esse vídeo ainda tem muita coisa polêmica por vir, né? Mas toca o barco. A nossa preocupação é só para que as pessoas não comecem a falar besteira, né, do que são os dragões, do que não são os dragões. Mas isso faz parte do meu objetivo em fazer essas entrevistas que nem eu fiz com o Lorde A. Aliás, se você não viu, o Lorde A vai estar... o link vai estar aqui embaixo. Não o Lorde A, coitado. Vai estar o link da entrevista do Lorde A aqui embaixo. E estou fazendo essa com você. Eu quero bater um papo com a Chendra, que é a rainha, junto com o Lorde A lá. De novo, o Lorde A não é a rainha, ele é o rei. Enfim, você vai entender tudo no vídeo lá. Não esquenta a cabeça. E eu quero bater um papo com outras pessoas também, que tem a ver com isso que você acabou de falar.
eu acredito que você só acaba com preconceito com conhecimento. Então vamos sentar e conversar com quem sabe o que está falando. Perfeito. 2, dá a base necessária, porque a gente vê, e na bruxaria a gente vê muito isso. Muita gente entrando só para poder usar aquelas roupas bonitinhas, poder falar que é bruxa, e o cara não entendeu absolutamente nada do que se trata. Não importa a capa, não importa como você veste. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é uma quimera, tá? Não é a quimera que faz o bruxo. Muitas vezes a gente se vê na obrigação de se vestir desse jeito para que as pessoas entendam o que a gente quer passar, né? Mas eu, tirando a capa, eu continuo sendo um bruxo do mesmo jeito, ok? Eu continuo com as minhas convicções, com os mesmos pensamentos, com a mesma base de estudo, com as mesmas práticas. E continua careca. Não importa com você em capa, continua do mesmo jeito. Que, aliás, estava começando a esquentar já, foi muito bom você ter entrado no assunto. Então, essas entrevistas servem para isso. O cara tá curioso, então vamos conversar com quem entende, com quem está no meio, tá? Eu ainda quero conversar com alguém do candomblé, eu sei que você conhece um povo forte nisso, depois você me ajuda a conversar. A gente conseguir conversar com aquele que escreveu o livro lá do Exu Não É o Diabo. Exu Não É o Diabo. Puta, aquele livro é lindo, cara. Bacana. Puta merda. Você comprou o livro? Comprei. Aí eu quero conversar agora, Alexandre. Acho que vou ter que dar uma pausa. Opa, pausa. Então, pessoal, bateu o carteiro, a gente acabou sendo interrompido. Corte meio esquisito, mas faz parte da vida. Você estava falando do Concílio dos Dragões. Do concílio. Então, assim, como eu estava dizendo, a intenção do concílio não é dogmatizar nada, né? Mas evitar que comecem a falar algumas coisas, como a gente já estava começando a ouvir. A gente já tinha um bate-papo, eu aqui em São Paulo, o Dragone em Brasília e o Alan em BH, sobre as práticas de cada um, as diferenças da prática e as igualdades, aonde a gente se completa, onde a gente tem práticas iguais, semelhantes, né? E nisso começou a surgir algumas conversas na internet, apareceu um maluco que estava cristianizando os dragões, uma visão totalmente cristã do negócio, nada a ver, né? Bom, não sou contra, mas também não sou a favor, né? Só que de repente apareceu um outro maluco dizendo o seguinte, que só tem contato com os dragões quem foi um dragão na vida passada. Ou seja, quem é um dragão reencarnado. E que o contato com os dragões está se fechando cada vez mais. A porta para o mundo dos dragões está se fechando. Só aqueles que já têm um contato, só aqueles que já são dragões encarnados é que vão ter o contato com os dragões. A luzinha vermelha começou, o alarme tocou e toca eu, Dragone e Alan desmistificar isso. Não, porque pelo que você estava me falando antes, cara, isso não faz o menor sentido, né? Se a gente está evoluindo para ir para uma próxima dimensão, por que um dragão quer voltar para trás e sofrer tudo isso de novo? O dragão, que é um ser muito mais evoluído do que o ser humano, pois é, vai retrogredir. Exato. Né? Não faz sentido. É complicado. Então a nossa preocupação é essa, né? É só de cortar algumas coisas, não de dizer, né? Não, você tem que rezar essa cartilha aqui. Não. Né? Tanto é que nós três temos práticas diferentes um do outro. É só evitar as bobagens. Evitar as bobagens. Né? Então, por isso o Concílio dos Dragões. Né? E também o pessoal do Concílio dos Dragões, cada um organiza dentro da sua cidade o World Dragon Day, que é... Né? Depois a gente vai entrar nos detalhes. Né? Me fala como é a prática. Assim, por alto, não precisa entrar em muito detalhe não, mas o que é a prática? A prática da magia... E assim, a gente fala o dragonismo, como é que é o nome que se dá? Dragonismo, tem gente que diz magia dragônica, tem gente que diz magia dracônica, né? Eu costumo dizer magia com dragões, tá? O que é a magia com dragões? Você conhece de mecânica. Você sabe para que serve o turbo num carro? Uhum. Ele aumenta a potência do motor. Uhum. Quando você mantém um contato com os dragões, é exatamente isso que eles vão fazer. Eles vão dividir o conhecimento com você, eles vão dividir a força que eles têm com você e eles vão dar um turbo naquilo que você já faz. Ou seja, a magia com dragões é
adaptável a qualquer outra linha mágica. Seja você Wiccan, seja você um bruxo tradicional, seja você um bruxo como eu, sou iniciado na magia, na bruxaria natural, né? Então ela se adapta em qualquer uma das linhas. Então dentro das suas práticas, você só vai chamar a força dos dragões, vai pedir o auxílio dos dragões para que eles te ajudem, te auxiliem, para que aumente a força daquilo que você faz. Tá. Você tocou num ponto aí, iniciado, não iniciado, bruxo, feiticeiro, e faz parte da minha missão aqui coletar as opiniões sobre quais as diferenças, quais as vantagens, quais as desvantagens. Eu tenho um pensamento muito simples sobre tudo isso. Qualquer um pode ser bruxo, basta ter uma conexão com a natureza. No meu pensamento é esse. Eu só acrescentaria com ter vontade de aprender. Eu ia chegar lá, tá? Mas primeiro precisa ter essa conexão. Sim. Tá? É o pé no chão. E quando eu digo pé no chão, não é você tem certeza das coisas. Pé no chão mesmo, é literal. Sim. É o pé descalço no chão e não ter nojinho disso já é um bom começo. E aí, estudo. Eu ia chegar lá, dedicação para entender o que é o que, enfim. Mas ser iniciado, não ser iniciado, ser bruxo natural, ser wicano, Bruxo tradicional. Que diferenças existem entre esses conceitos? Bom, vamos lá. A essência é praticamente a mesma. A diferença maior que eu vejo é o seguinte: se você pegar um wicano e um bruxo natural, ou um bruxo tradicional, tá? O wicano é um religioso. A Wicca é uma religião, portanto, cheia de dogmas, como é a Igreja Católica, como é a Igreja Evangélica, né? Ela é uma religião dogmatizada. A bruxaria natural não. A bruxaria natural ela é uma filosofia de vida e um ofício. Tá? E alguns bruxos tradicionais têm como filosofia e alguns têm como religião. Mas não uma religião, como é que se diz? Já fixa, formada, né? Como é a Wicca, como é a Igreja Católica, porque diz que para você ser considerado uma religião tem uma série de fatores, né? Até você ter essa série de fatores, você é uma seita. Apesar que eu acho o seguinte: se o cara leva a sério aquilo que ele faz... Mas aí já começou Aí você já começa a querer criar regras, né? E as palavras, seita geralmente carrega um estigma muito grande. Sim. Então... Bom, vamos que todas as religiões começaram como seita. Porque se você ainda não tem a quantidade de seguidores suficiente, se você ainda não tem a divulgação suficiente, né, você está iniciando, é uma seita. É a minha visão. Apesar de, né, tudo isso que você disse, né, a minha visão é essa. Depois que o negócio já está estabelecido, firmado em cartório e tal, aí passa a ser uma religião. Né? Mas a diferença básica é essa: o ser iniciado ou não ser iniciado. Tá? Quando você é iniciado, aquilo representa que você já teve toda uma caminhada, todo um aprendizado básico para chegar num ponto onde você é apresentado ao mundo da magia, ao mundo da bruxaria, ou se você segue um determinado panteão, como no caso da Wicca, você é apresentado para aquele panteão, para aqueles deuses, enfim. Né? E você recebe meio que um selo de proteção a partir do momento da iniciação. Tá? Agora, a bronca maior que existe no nosso meio não é nem a questão do ser iniciado ou não ser iniciado. É a questão do auto-iniciado e do iniciado. Para mim, tanto faz. Se você teve uma caminhada solitária, tá? Você aprendeu tudo por sua conta, você foi atrás de toda a informação, você cumpriu o seu período básico de aprendizado e você vai e se apresenta para os deuses, qual é a diferença de que alguém que vem e põe a mão na sua cabeça te apresentando para os deuses? Nenhuma. Mas você vai achar muita gente nas redes sociais, muita gente no meio do paganismo, que vai torcer, né, de raiva, né, ouvindo falar que não tem diferença nenhuma entre o iniciado e o auto-iniciado. O que eu gosto de ver é quando a gente encontra bruxos, judeus, bruxos católicos, bruxos de todas as religiões, porque é o ofício, como você falou. E
Deixa eu te contar uma coisa. Dentro do curso de bruxaria natural, para quem não sabe, eu sou iniciado na bruxaria natural na Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Eu sou iniciado pela Tânia Gori, né? Nós tivemos numa das turmas de bruxaria natural um pastor da igreja luterana. É isso. É isso. É um ofício. É um estilo de vida. Você sabe qual que é a dele? Antes de eu criticar, eu quero conhecer. Para quem não sabe, a igreja luterana é uma das mentes mais abertas que tem entre as que se denominam protestantes. Sim, tá? sim, concordo. Antes de eu criticar, antes de eu saber o que é realmente, eu vou conhecer. Ele foi fazer o curso de bruxaria para saber o que era a bruxaria. Certo. Como é que eu vou criticar, meter o pau sem conhecer? Certinho. Não tem como criticar uma mentalidade dessa. E isso é importante, e é outra razão. É a quebra do preconceito que eu falei aqui agora há pouco. Um cara desse está de parabéns. E parabéns também a Tânia, vocês, de terem recebido esse cara lá de braço aberto, porque... Aqui a gente começa a fazer live. Daqui a pouco a gente volta. Quando não é o carteiro, é o caminhão do lixeiro. É isso aí. Fala do World Dragon Day, então a gente lembra o que era daqui a pouco. Depois a gente volta no anúncio, né? Bom, o World Dragon Day, ele é uma comemoração, né, que acontece simultaneamente em várias cidades ao redor do mundo. Né? Eu descobri essa comemoração no final de 2015, que foi o primeiro ano que eles realizaram. Eu tentei ainda fazer alguma coisa, mas em 2015 não rolou, né? Então eu entrei em contato com os organizadores se eu podia organizar o grupo de São Paulo, né? E a partir de 2016 eu comecei a fazer os encontros do Dia Mundial do Dragão. Até o ano passado, a coisa era mais ou menos assim, né? Tinha um dia que era considerado dia oficial, que era o segundo sábado do mês de outubro. Então, aliás, desculpa, o primeiro sábado do mês de outubro. Então todo mundo, São Paulo, Rio, Brasília, Japão, em Tóquio, na Inglaterra, no país de Gales, Estados Unidos, todo mundo nessa mesma data reuniam grupos para fazer comemorações sobre os dragões, né? Para homenagear os dragões. A partir do ano passado, o negócio começou a crescer de uma forma que as pessoas começaram a ter dificuldade de organizar sempre na mesma data. Então, o grupo de organizadores, eles decidiram o seguinte: o mês de outubro é o mês dos dragões. Facilita. E ano passado ainda teve eleição para ajudar, né? Para ajudar. Tanto é que esse ano eu joguei para o domingo, segundo domingo ao invés do primeiro domingo. Né? Porque não tinha nenhuma outra data comemorativa em São Paulo, nenhum outro evento. E sem contar que assim, né? Vamos lá. Para o expositor é muito mais vantajoso. Por quê? Além de ser no domingo, que a maioria das pessoas já não trabalham no domingo, no sábado você ainda tem muita gente trabalhando, ainda é após o pagamento. Então, para quem é expositor e depende disso, e fazer um evento numa época que o povo está sem dinheiro no bolso é complicado. É complicado, é complicado. Eu já fui expositor, você a gente sabe como é que é, né? Uhum. E o meu evento, eu fico realmente muito preocupado porque eu me ponho no lugar do expositor, né? Eu como expositor, é claro, eu quero ir para um evento, se não render, se pagar, se a energia estiver boa, tá valendo. Mas é claro que a gente sempre vai buscar ter algum retorno. Sim, né? Sim. Não é porque eu trabalho com a magia que eu não posso ter um retorno. Não, né? E eu fiz ano passado com vocês lá, a vibe é muito boa, cara, muito gostoso o evento. Gratidão. É bem gostoso, é bem gostoso. O pessoal que você pôs lá para palestrar, tinha hora que eu ficava ouvindo e nego pedindo cerveja aqui, então, segura aí. Faz parte. Faz parte. E o legal é assim, como ele é um evento ainda pequeno, né, a gente ainda está conseguindo colocar o palestrante no mesmo ambiente. Então, mesmo quem está expondo consegue acompanhar as palestras, né? Mas o negócio está crescendo. Esse ano nós ainda vamos manter o mesmo espaço, né? Bom, enfim, tá aqui embaixo o quando vai ser, onde vai ser, tá? Não esquenta a cabeça. Vou pôr na descrição também qualquer coisa. E tem a página, depois a gente coloca o endereço, né? Embaixo, World Dragon Day São Paulo 2019. A gente estava falando da bruxaria e outras religiões e bruxaria envolvida. Da questão de ser iniciado ou não ser iniciado, né? Isso. Então, para finalizar até, né, para a gente dar sequência e finalizar esse assunto, eu particularmente não vejo, né, grandes diferenças, algo que vá denegrir a imagem do auto-iniciado. Tá? Se a pessoa... aliás, né, para continuar nesse assunto, eu acho que tem muito auto-iniciado
tá? Que é mais bruxo do que muito iniciado pelos bambambãs da magia. Né? Eu nunca fui iniciado em nada. Eu entendo um pouquinho. Não é muita coisa, mas um pouquinho quebra o galho. Quebra bem o galho. Mas vai atrás do conhecimento, estuda, que eu sei, né? Eu costumo dizer o seguinte, para quem acha que você foi iniciado, acabou a caminhada, né? Uma vez iniciado, eterno aprendiz. Né? A pessoa que acha que já sabe tudo pode deitar e esperar a morte chegar, porque você não tem mais o que fazer aqui. Né? A iniciação, como diz o nome, é o início. Exatamente. Né? Não é o fim. Exatamente. Me conta esse projeto seu de alquimia. Aqui nós começamos agora? Isso. Bom, depois de alguns anos afastado do meio de exposições, né, eu e a Lili, a gente resolveu botar em prática um pouco daquilo que a gente conhecia, o nosso conhecimento de ervas, de cristais, de resinas, né, e nós resolvemos vir com uma linha de alquimia dentro da magia, da bruxaria, que são as nossas tinturas, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente trabalha com álcool de cereais de primeira qualidade, a gente trabalha com ervas selecionadas e nós produzimos a tintura das ervas, a tintura das resinas, né? Raízes, flores, frutas, enfim. E dentro dessas tinturas nós preparamos as nossas poções. Então eu vou fazer uma poção de amor, ao invés de eu usar a erva, eu uso a que eu já tenho preparada. Isso nos proporcionou fazer uma coisa bem interessante, que é uma espécie de uma farmácia de tinturas, uma farmácia para bruxos, magos, né, e agregados. O termo correto é boticário. É uma botica. Mas não tem nada a ver com isso que vocês estão pensando. Mas é o termo correto. É uma botica ao molde das farmácias com pH, né? Aquela que você entrava, tinha lá aquele monte de vidrinhos, né? Aquele monte de ervas e a pessoa... É isso, é exatamente isso. Então, se a pessoa chega pra gente e pergunta, né? Você tem uma poção de amor? Ah, eu tenho. Essas coringas, a gente já tem pronta. Né? Mas a pegada, o jogo que ficou interessante nessa história é assim, né? Vamos dizer que a pessoa seja alérgica à canela. E a minha poção de amor vai canela. Você não vai ficar sem a poção de amor por causa disso. Não. Eu vou manipular uma na hora de acordo com a sua necessidade. Ou então a pessoa chega para mim e fala assim, eu preciso montar uma poção com tal princípio, tal princípio e tal princípio. Mas não, erva tal e erva tal. A gente manipula na hora e entrega a poção para a pessoa. O manipular a poção é que acabou caindo no agrado das pessoas. Quando a gente está numa feira, né, como nós participamos agora no final do ano, uma feira grande de magia, não sei se eu posso citar, né? A Mystic Fair, né? E chamou muita atenção das pessoas nos ver manipulando as poções na hora. Né? Até gente grande do nosso meio, como a própria Tânia, né? Quando ela viu aquilo, encheu os olhos, ela falou, nossa, eu sempre pensei em fazer alguma coisa parecida. O próprio Claudinei chegou lá e ficou encantado, né, dele ver o carinho, o cuidado com as nossas embalagens. As poções que são preparadas na hora não tem como a gente fazer. Você tem umas fotos disso? Eu tenho... Eu vou colocar aqui pro pessoal, então. Legal. As poções que a gente já leva pronta, a gente leva inclusive com lacre de cera no gargalo das garrafas, né? A gente põe a rolha e veda. Né? Então ficou uma coisa fina, uma coisa diferente, uma coisa bonita, uma proposta diferente de tudo que tem no mercado. Isso é muito bom, isso é muito bom. E você está repetindo isso em outros eventos também. Sim. Nós vamos agora para... Provavelmente nós vamos estar na Mystic Rio. Eu vou estar no evento do Nino Derani, que é a Ocultaria. Nós já fechamos com a Mystic desse ano também, 2019, em dezembro. E tem mais alguns eventos que estão para confirmar aí. Provavelmente a gente vai estar no segundo semestre junto com vocês lá no Mercado Místico. Bom. Para o primeiro semestre não deu, mas... É bom, é um bom evento, E, como eu disse, chama atenção por ser algo diferente, né? Uma coisa que talvez muita gente já tivesse pensado, como disse a Tânia, mas que ninguém botou em prática. Que dá né? trabalho para fazer, cara.
Putz. Dá trabalho e tem que ter o conhecimento, né? Tem o seu a trabalho que dá um proporção, troço desse. água, erva, álcool, né? O quanto tempo você vai deixar aquilo curtindo, né? Se é uma erva seca, você tem que saber a procedência daquela erva, porque você não vai pegar uma erva qualquer, muitas vezes com um agrotóxico, né? Se é uma erva colhida, aí entra aquilo que a gente estava falando antes. Quando foi colhida? Pois é, exato. a questão da lua, tudo, né? Então, esse conhecimento é que a gente chama de alquimia. Tanto é que o nome, nós colocamos o nosso nome no negócio, Empório Mali, Mali de Marcelo Souilo e Lili Persinoto, para quem não conhece minha esposa, né? Então, Empório Mali, Alquimias e Bruxedos. Bruxedos. Acho que é legal. E nós vamos vir com outros, nós já deixamos um gancho para outros produtos, né? Nós vamos entrar com uma linha de geleia, chutneys e outras coisas. Legal. Tudo dentro desse conhecimento alquímico, magístico nosso. Porque cozinha também, alquimia também é magia, né? Tem. Eu sou doido para começar a fazer uns vídeos misturando a parte de cozinha, que eu acho que é fundamental para bruxaria, cara. É onde nasceu. Eu não sei se você já viu um vídeo meu que eu falo sobre de onde surgiu a Inquisição da Igreja Católica em cima das bruxas. Não, esse ainda não. Assista. Eu Vou procurar no canal depois. Eu vou colocar o link aqui embaixo, que tem a ver com bruxas, porque eram as bruxas que faziam cerveja lá no século X, século XI. Eram só mulheres que produziam cerveja. E a igreja viu um mercado naquilo e, cara, vamos inventar um troço aqui. Os monges, os abades foram lá e puxaram para baixo da batina deles, né? E a mulher que faz cerveja é bruxa. Pois é. Vão condenar a cervejeira para a gente poder tomar posse do... Exato. Então, é bem isso. Chico, vai para sua cadeira. Vem aqui, vem. Antes que você cause novamente. Vem cá, vem. A pessoa querendo aprender mais sobre o mundo dos dragões, o que ela tem que fazer? Depende de onde a pessoa estiver, né? Se ela estiver próximo a mim, né, aqui em São Paulo, no ABC, eu ministro cursos, né? Eu criei, depois de todo o meu conhecimento, tudo que eu fui atrás, porque antes da gente entrar nisso, deixa eu te explicar uma coisa interessante. Quando eu conheci a Lili, foi quando eu conheci a bruxa, eu reconheci, né? Eu voltei a me aproximar da bruxaria. Eu brinco com o pessoal no meio, né? Eu digo que na outra encarnação eu devo ter feito um monte de merda. Então eu precisei aí de um período de pelo menos uns 40 anos de molho, de descanso nessa vida, para depois eu tomar contato novamente com a bruxaria. Como dizem, algumas pessoas gostam de dizer nas redes sociais, eu devo ter sido um mago negro muito FDP, entendeu? Muito filho da puta, né? Bom, mas toca o barco, né? Então, quando eu conheci a Lili, eu tive contato com a bruxaria novamente, comecei a estudar. E eu não me contento só com aquele ensino que estão me passando. Eu vou atrás de mais informações. Numa dessas, eu esbarrei com alguém anunciando alguma coisa na internet, falando de vivência com dragões e tal. E aquilo tocou um sininho. Dragão? Será que é aquele mesmo bicho que eu gostava quando eu era adolescente, que eu tinha camisetas de dragão, tudo? E fui atrás de informações. Eu descobri que existia uma linha mágica chamada Magia com Dragões, ou Magia dos Dragões. Para mim tem uma certa diferença. Tá? Magia com Dragões é aquela que eu pratico junto com eles, com a energia deles. Magia dos Dragões é a magia deles. É algo que ainda está meio longe da gente alcançar. Né? Mas tem muita gente que diz que trabalha com magia dos dragões. Tá bom, né? Eu não sou cagador de regra, né? Enfim. E eu fui atrás de informações. Eu descobri que tinha uma escritora norte-americana que foi meio que a precursora disso tudo, que é a D.J. Conway, que inclusive nos deixou agora esse ano, né? Ela tinha escrito já 2 ou 3 livros especificamente sobre magia com dragões. E que ninguém se interessou em traduzir para o português e lançar aqui no Brasil. Então, era uma linha que você tinha que ir atrás das informações ou entender do inglês e traduzir os livros dela. Algumas pessoas fizeram síntese, né, e lançaram livros. Né? Eu gostei mais do livro do Sblandiano Junqueira Macri, que você encontrava no Clube dos Autores, que era o Magia com Dragões, do Sblandiano Junqueira, que eu acho que o cara deve ter surtado e ele sumiu. Inclusive tirou o livro dele e você não encontra mais para comprar. Né? Se você der sorte de encontrar em PDF, beleza, ou em algum sebo de livro, alguém comprou uma versão impressa, né? Bom, eu tenho tanto o PDF como o impresso.
Eu acho que ele trata do assunto, apesar de ser uma síntese dos livros da D.J. Conway, ele trata de uma forma mais limpa, mais clara, né? Mais fácil das pessoas entender, sem que ao mesmo tempo seja uma linha muito infantil, muito teen, né? Uma linguagem mais adulta um pouco. E aí, fugindo totalmente da D.J. Conway, tem o nosso amigo de Brasília, o Dragones Kata, que ele desenvolveu uma linha mágica, um sistema magístico totalmente diferente, que é o Alento do Dragão. Então ele já tem um livro lançado, o Alento do Dragão, e ele está para sair agora, por esses dias, o Alento do Dragão 2. Né? Então, para quem quer conhecer, eu indico, vale muito a pena. Né? E novidades, né? De todo esse estudo que eu fiz, de tudo isso que eu fui atrás de informação, a Tânia Gori começou a me pedir para que eu formatasse um curso de magia com dragões. Eu tinha, não vou dizer medo, mas eu tinha assim um certo receio e respeito à egrégora. Eu não queria fazer uma coisa banal, uma coisa simples. Então ela ficou 2 anos me cobrando e eu 2 anos barrigando. Até um dia que a egrégora te pega, te chacoalha, né? E ela me perguntou pela 3ª vez, naquele exato momento eu senti um tranco. Eu sei que em questão de 1 semana eu consegui formatar todos aqueles documentos, todos aqueles textos que eu tinha esparramado no meu computador, eu consegui formatar e transformei em apostilas. Aí nasceu o curso Grimório dos Dragões, a Arte dos Seres Alados, do qual eu já formei 6 turmas. Olha que beleza. Tudo lá na Casa de Bruxa? 5 turmas na Casa de Bruxa e 1 turma na Escola Amorém, na Zona Leste de São Paulo. Não conheço. É nova, ele estava com a gente o ano passado lá, o Palando Evanesco. Tá. Ele é o dono da escola. Não conheço a casa dele, não. É uma casa nova, pequena ainda, né? Mas ele formatou uma turma lá e também uma turma que eu dei numa escola que teve aqui perto, que infelizmente a dona veio a óbito, aquela bruxa que eu te falei que... Né? Tá. A cisma morreu queimada. Né? Já não basta as nossas ancestrais, a nossa amiga, né? Enfim, que o universo a tenha. Né? Então eu formatei o curso e dessas apostilas desse curso eu estou para lançar o meu livro também. Eu acredito que até final do ano, começo do ano que vem, a gente tem alguma novidade. Batalha, hein? O Grimório dos Dragões vai virar livro. Pô, legal, cara. Para ano que vem, posso cobrar. Pessoal, conversei aqui com o Marcelo. Vudulino tá de prova que a gente foi comportado. Teve aí os cortes, mas a culpa é do Vudulino, não tem nada a ver com isso. Tá? Quer deixar algum recado pro pessoal, Marcelo? Bom, vamos falar um pouquinho, né, do evento no final do ano. Então, vamos. Dia 13 de outubro estaremos juntos. Nós vamos estar na Associação Toshiji Kenjinkai. Eu te passo o endereço para você deixar Já depois deve ter pro pessoal. aparecido no meio quando a gente falou, Bacana. mas põe de novo, não tem Mas problema. tem o evento também, a gente põe o link do evento direitinho. Se você quiser procurar no Facebook, é World Dragon Day São Paulo 2019. Tem a página e tem o evento criado já. Tá? Tudo aqui embaixo no link. Vai ser uma satisfação enorme recebê-los. É um evento ainda pequeno, mas é um evento que ele vem crescendo ano a ano. Para você ter uma ideia, eu estava falando lá no outro bloco, né? Começou com uma roda de amigos no Parque do Ibirapuera. Em 2015, 2016, a gente sentava lá no gramado, as pessoas entravam no meio do círculo para palestrar, para apresentar o número de dança. E aí os meus amigos começaram a me cobrar quando é que eu ia fazer um evento para poder ter exposição. Vale a pena ir, pessoal, é bem gostoso. Vai estar divulgado todas as palestras que vão ter lá no site. Eu vou passar tudo direitinho, ainda não tá, porque o pessoal tá me mandando algumas propostas. Mas quando tiver, vai estar no link que tá aqui embaixo, com certeza. tá? Não tem erro. Em breve eu solto a programação completa. Posso colocar seus contatos Pode, aqui também? faça favor. Vai estar tudo aqui embaixo, Para quem tá? quiser saber um pouquinho de dragão, para quem quiser saber um pouquinho do Empório Mali, né, das nossas poções, da nossa alquimia, pode entrar em contato, eu vou deixar o número do WhatsApp, é o 97692. Começa com DDD, vai. Nem DDD. todo mundo tá em São Paulo, Perfeito. isso é internet, cara. DDD 11. Então, entre parênteses, 11 97692 0314. 97692 0314. Pode me chamar, a gente bate um papo. Dragão, alquimia, o que eu souber, eu respondo e bate pronto. O que eu não souber, eu pesquiso e a gente se fala. Obrigado, cara. Eu que agradeço, imagina. Uma honra enorme, a satisfação estar junto A honra é contigo. minha. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até.